Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Irmãos e irmãs, ainda assentados, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, a palavra do Senhor Deus, na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 10, 11, 12 e 13. Que clima maravilhoso, louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem conversado sobre influencer, essa palavra é boa de falar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 10, 11, 12 e 13, é o texto que nós estamos lendo da palavra de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Esse é um assunto curiosíssimo. Cada vez que eu mergulho um pouco mais para conhecer essa atmosfera dos influencers, eu fico impressionado com o que tem acontecido. Eu não sabia, não sei se você tinha esse conhecimento, que nós temos vários pet influencers. Tem um gato, eu pensei em trazer a foto para vocês verem, mas eu achei que o assunto ia mudar da pregação. Porque é tão fofinho, como dizem os mais jovens agora, é tão fofinho. E é um gato que está ganhando R$80 mil por mês. Eu pergunto a você, o que faz um gato com R$80 mil? Deve ser uma vida difícil desse gato. Aonde ele gasta? O que ele come? O quê? Deve ser isso aí. Aí você vai vendo que muita gente pegou o seu gatinho como esse e começou a fazer fotos. Inicialmente, talvez assim, ingenuamente, assim, sem muita intenção. Mas a repercussão vai sendo tão grande, que tem tantos animais diferentes, e a tendência que a gente tem é ficar tão impressionado com aquilo que é dar vontade de seguir o gatinho que virou pet influencer. Eu resisti até aqui. Nós somos influenciados, somos influenciáveis e somos influenciadores. Algumas questões precisam ser observadas de frente para a gente discernir, segundo a graça de Deus, o quanto nós estamos se influenciando ou sendo influenciados. Mas eu quero lembrar a vocês que todos nós somos absolutamente influenciáveis. A vida é assim, nós somos dinâmicos nesse processo. Já conversamos anteriormente sobre a influência de João Batista na vida de André e na vida de Pedro. Depois estudamos sobre a influência de Barnabé na vida de Paulo, ainda Saulo. E hoje, a influência de Paulo na vida de Timóteo. Capítulo 3, versículos 10, 11, 12 e 13. Leia comigo a Bíblia, por favor. Tu, porém, tens seguido de perto. Qual a parte do leia comigo? A gente não caminhou junto, hein? Vamos lá, leia comigo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram aonde, hein? Antioquia, depois aonde? Icônio, também em Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quero pedir que você volte os seus olhos mais uma vez para o iniciozinho do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto. E essa é a primeira lição que a gente tira desse texto. A primeira lição é: conheça melhor a quem você segue. Conheça melhor a quem você segue. Paulo escreve: tu, porém, tens seguido de perto. Conheça melhor a quem você segue. O sentido original desse verbo seguir, que está aí no texto bíblico, indica estudar bem de perto, notar cuidadosamente a fim de reproduzir e tomar por exemplo. Essa é uma imagem bem acabada de um relacionamento entre o mestre e seu discípulo. Nos dias bíblicos, a ideia de seguir alguém estava associada ao aprendizado,
que decorria de uma caminhada cada vez mais próxima. A ideia é que as pessoas seguiam um determinado líder, determinado mestre, que virava um líder espiritual e que, à medida que caminhava ao lado dele, conhecia mais dele, mais da sua vida, do que do seu próprio método. E, nesse caso, eu queria destacar exatamente essa ideia de que, ao seguir de perto, dentro do modelo bíblico, a gente poderia descobrir quem é, na verdade, um ótimo orador, mas não vive aquilo que ensina. Ou uma pessoa que fala sobre um determinado tema na internet, como temos hoje, infelizmente, não construiu a sua vida com base nessa realidade. O mestre, ele poderia ser, nos tempos bíblicos, assim como hoje, um excelente apresentador de temas ou de assuntos, um orador, uma pessoa que tenha muita capacidade da sua expressão, mas, infelizmente, manter uma distância bastante grande entre o discurso e a prática. Naquilo que a gente vai chamar de incoerência, que é uma coisa que mostra uma distância muito grande entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que a pessoa faz. Atualmente usamos muito a palavra fake para poder descrever um pouco dessa realidade que a gente está aí. Aliás, uma palavra que entrou na nossa vida, assim, meio que entre aspas, do nada, né? A gente não falava essa palavra, de repente todo mundo passou a falar essa palavra. E essa palavra entra na nossa linguagem, no nosso vocabulário, e a gente começa a falar que isso é fake, aquilo é fake, aquilo é fake ou não é fake ou fato. E essas discussões vão se ampliando. Em tempo de política, então, elas são muito fortes. Notícias falsas podem ser produzidas com o objetivo de parecerem bem verdadeiras, mas continuam sendo falsas. Narrativas podem ser criadas para justificar alguma coisa, só que ela simplesmente foi criada. Assim como personagens podem ser criados ou dão ao personagem uma característica, como em novela, como em filme, onde a personagem é criada e desenvolvida para ser isso, para ser aquilo outro, na vida também nós temos vários daqueles que são apenas personagens. Daí a ideia de conhecer antes de seguir, de conhecer de verdade, de saber quem é, de identificar os seus posicionamentos e ter o discernimento e senso crítico para estabelecer o seu próprio posicionamento no lugar de ser conduzido, levado, manipulado. Nesse contexto pós-moderno que a gente vive, aos que seguem alguém, só porque muita gente segue. Está todo mundo seguindo. E por que você segue? Está todo mundo seguindo. Acredita-se hoje que o número de seguidores assegura relevância ao que a pessoa faz ou ao que a pessoa fala. Eu descobri, fazendo pesquisas, que tem agora um cartão de crédito nos Estados Unidos, que é o seu crédito está associado ao número de seguidores que você tem. Algumas pessoas falam, e simplesmente porque elas falam, aparentemente é verdade, mas é fake. Algumas pessoas, porque têm seguidores em demasia, são capazes de criar narrativas falsas, dadas como verdadeiras, porque foi a pessoa que disse o que ela disse. E nesse contexto de internet, se você diz alguma coisa que contraria um determinado grupo, você é julgado pelo tribunal da internet. E o tribunal da internet é cruel, porque o tribunal da internet apresenta a sua decisão sumarissimamente. Recentemente, vocês acompanharam a história do jogador de vôlei Maurício Souza, que fez uma publicação que imediatamente fez parte de uma onda de movimentações, a ponto dele mesmo, um verdadeiro craque de seleção brasileira, perder o emprego. Mas o mesmo episódio trouxe uma lição curiosíssima.
A palavra dele, a publicação dele, no ato da publicação, ele tinha 200 mil seguidores aproximadamente. Eu chequei hoje, 2.700.000. Então, se existe um grupo de pessoas que diz, tira do ar, manda embora, demita, é isso, é aquilo, existe um outro grupo que também é forte, intensamente forte, que saberá ser sábio, inteligente, estratégico e altamente espiritual para gerir o processo à luz das Escrituras, se esquivando daquilo que é fake e falando daquilo que é verdade. Quem segue de perto vai descobrir quem é quem. Porque quem segue de perto consegue descobrir a diferença entre carisma e caráter. E vai descobrir que ainda que alguém seja extremamente carismático, não tendo caráter, não vai ser seguido, não vai me inspirar, não vai me influenciar. Conheça melhor a quem você segue. Timóteo conheceu Paulo de perto. Caminhou, ouviu, aprendeu, foi instruído, soube quem era. Inclusive, Paulo tem uma descrição que ele faz, ele diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é um texto extremamente importante, porque ele mostra para a gente a importância que Paulo traz, para nós sermos, todos nós, assim como ele, imitadores de Jesus. Não é para nós sermos imitadores de Paulo, é para nós sermos imitadores de Jesus, como Paulo é imitador de Jesus. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos juntos imitar a Jesus. É essa a palavra que Paulo trouxe. Então, ao conhecer melhor quem nós seguirmos, talvez nós deixemos de seguir a quem nós nunca deveríamos ter começado a seguir. Tu, porém, leia comigo o texto, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. A segunda lição é: a nossa influência cristã sobre alguém será equivalente à de Cristo em nós. Leia comigo essa frase, por favor. A nossa influência cristã sobre alguém será equivalente à de Cristo em nós. Quando a influência espiritual de uma pessoa não nasce nem se desenvolve em Cristo, que impressões são compartilhadas? O que a gente compartilha para alguém que próximo de nós está? Se nós mesmos não somos influenciados por Cristo, qual é a influência que a gente gera nas pessoas? E é uma lista aqui composta por 9 itens que representam 9 influências de Paulo em Timóteo e 9 influências de Cristo em Paulo. E são 9 influências que devem ser parte da nossa vida. Veja, ele faz essa lista, apresenta esses itens que têm essa marca preciosa de Jesus na vida de Paulo e da vida de Paulo na vida de Timóteo. A primeira delas é ensino. Ensino. A palavra pregada, a palavra compartilhada. Jesus foi um mestre, gente. Jesus foi mestre. Lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele diz para a gente ensinar às pessoas tudo aquilo que ele mesmo tem nos ensinado. As pessoas ficavam impressionadas e diziam, ele ensina como quem tem autoridade. Paulo absorve isso e passa a ser ele um grande ensinador, um grande instrutor, um professor, um mestre, alguém que passa tempo ensinando as pessoas. Houve uma ocasião em que ele foi para a escola de Tirano, onde ele passou uma temporada inteira de 2 anos ensinando a uma comunidade que ali estava, e boa parte daqueles que ali estavam se tornaram cristãos fervorosos, e alguns deles se tornaram missionários, plantadores das igrejas da Ásia Menor. Deus deu para cada um de nós a possibilidade do aprendizado, e esta era uma influência que estava sobre a vida de Timóteo. Era alguém que queria aprender, teve da parte de Deus, por meio de Paulo, o ensino. A segunda coisa é procedimento. Veja, ele fala sobre procedimento, que significa a conduta, o modo de vida e o comportamento. Há algum tempo eu fiz uma frase que diz assim: o testemunho é a imagem da nossa fé.
O testemunho é a imagem da nossa fé. Depois eu ouvi várias histórias que têm como base a seguinte frase: quem é você quando quem te conhece não está perto de você? Quem é você quando ninguém está vendo? A nossa conduta, a nossa postura, o nosso procedimento, o nosso comportamento é algo que só pode ser percebido por quem está perto. Porque quem estiver de longe vai ter uma aparência, vai ter uma impressão, mas perto da gente as pessoas verão como nós somos. E há um incômodo nisso, porque pouca gente gosta de ser observado de perto. Estou de olho. O nosso comportamento, o nosso procedimento, na sequência, Paulo fala sobre o terceiro item que ele apresenta, é propósito. Propósito, objetivo de vida, objetivo da nossa existência, as nossas metas, aonde está o nosso coração, qual é o nosso propósito de vida. Tudo isso era uma impressão de Jesus na vida de Paulo e da vida de Paulo na vida de Timóteo. Está dentro dessa associação, dessa influência, desse impacto de Paulo na vida de Timóteo, o propósito de vida. A gente sabe, gente, que muita gente deixa de viver a sua vida porque não descobriu o seu propósito. Vai vivendo de qualquer jeito, passa. Olha, eu quero assegurar a você que o tempo passa e não volta. Papo de velho. Eu vou perguntar para os velhos. É verdade ou não é? Muito velho aí que se omitiu, hein? Está achando que é garotão, que é gatinha. Não, falou comigo, não. Não estou sabendo disso, não. O tempo passa, gente. É impressionante como passa. E quando a gente não tem um propósito, a gente vai vivendo de qualquer jeito. Só que quando nós descobrimos o propósito, nós vivemos por propósito, com propósito. A nossa vida ganha um colorido totalmente diferente. O quarto, fé. Meu Deus do céu, o que falar da fé que estava no coração do apóstolo Paulo? Capaz de enfrentar todas as adversidades pela fé, coração cheio de fé, acreditando piamente no poder do Senhor, vivendo, declarando a sua fé, apesar de todas as coisas, a ponto da gente aprender por meio dele que sem fé é impossível agradar a Deus. Quinto item que ele coloca é longanimidade. A descrição de longanimidade, vê se você precisa, não sei, acho que não está precisando não. Longanimidade, paciência em relação às pessoas. Alguém está precisando? É? As reações são maravilhosas. Porque acho que algumas pessoas até parecem que estão precisando um pouquinho mais. Eu estou passando um pouquinho, o pessoal está precisando mais aí, vamos para frente. Veja, todos nós precisamos, correto? Longanimidade, paciência com as pessoas. Todos nós precisamos. Eu fiz uma série há algum tempo, Senhor, eu preciso. Aí uma delas é Senhor, eu preciso de paciência. Olha, mas foi uma reação impressionante, que estava todo mundo precisando de paciência. Já naquela época, uns 2 anos, hoje, ainda mais, nós precisamos de paciência. E é paciência com as pessoas. Eu vou para outra já. Amor. É bom que é coladinho, né? Ajuda a gente a entender. Amor. Amor. Jesus demonstrou o seu amor, né? A Bíblia fala que Jesus amando, diz para a gente amar as pessoas. Paulo viveu isso numa realidade, numa intensidade, numa prática impressionante. Você se lembra que uma das vezes que ele foi preso, e ele escreve isso numa de suas cartas, mandando uma mensagem para aqueles que eram da casa de César, eram soldados que estavam prendendo Paulo. Ou quando você se lembra, por exemplo, daquele carcereiro que foi convertido pela graça de Deus e salvo de se suicidar, alguém que havia prendido, é alvo do amor. O amor de Deus em nós, por nós, faz a gente ver a vida de uma forma completamente nova. Esta é uma impressão que o Senhor Jesus deu ao coração de Paulo, imprimiu, assim como Paulo no coração de Timóteo, pela graça de Deus. As três marcas ou 3 itens que estão aqui, começam com perseverança. Olha, quando eu me lembro que Jesus foi para a cruz sem parar, ainda que ele tivesse chorado, sofrido e suado gotas de sangue, ainda que ele tivesse clamado ao Senhor,
Ele permaneceu firme, avançando, perseverando, e cada vez que eu tomo ceia, eu me lembro que ele não desistiu de mim. Aí você vai para Paulo, Jesus em Paulo. Paulo, meu Deus, aquela lista que ele apresenta, as suas peregrinações, o seu naufrágio, a sua humilhação, açoite, perseverança até o final. Timóteo olhava para ele e pensava, imagino eu, né? Esse homem não desiste, esse homem não para, esse homem, é isso, perseverança. Perseguições pela causa de Cristo e sofrimento pela causa de Cristo. Não dá nem para contar isso, porque Jesus sofreu todas as perseguições e sofrimento, e Paulo também, por causa de Cristo, pela causa de Cristo, de igual forma, e tudo isso gerou um impacto profundo na vida de Timóteo. Tudo isso Timóteo viu de perto. Timóteo, olhando para a vida de Paulo, pôde perceber isso, e Paulo vai dizer para ele que ele tem sido testemunha disso, que ele tem visto isso, que ele tem percebido isso, e de alguma forma, Paulo é aquele que inspira Timóteo a viver a sua vida cristã de verdade. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, vai comigo, procedimento, depois, propósito, depois, fé, depois, longanimidade, depois, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. A nossa influência espiritual sobre alguém, a nossa influência cristã sobre alguém, será equivalente à de Jesus em nós. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais de Jesus as pessoas perto de você estarão. Essas impressões em Paulo foram geradas por Jesus. Paulo continua no versículo aqui no versículo 11, né? As minhas perseguições, sofrimentos, aí ele entra. Quais me aconteceram, está se referindo às 9 anteriores, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Terceira lição, o campo das lutas é um terreno fértil para as manifestações do poder de Deus. Pode falar comigo? O campo das lutas é um terreno fértil para as manifestações do poder de Deus. Paulo faz um relato, são 3 episódios. Então, estão todos eles concentrados no mesmo livro, em Atos dos Apóstolos. Na sequência, capítulo 13, depois parte do capítulo 14 e capítulo 14 lá de Atos. Então, ele apresenta três questões que acontecem aqui. A primeira delas, Paulo foi expulso sem cerimônia de Antioquia. Sem cerimônia. Diz o texto bíblico, capítulo 13, versículo 50 de Atos. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Essa foi a primeira etapa do sofrimento, a expulsão, sem cerimônia. A segunda etapa, no capítulo 14, versículos 5 e 7, você acompanha comigo de Atos. Em Icônio, ele escapou por pouco de ser atacado e de ser apedrejado. Diz o texto, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Por pouco. Escaparam por pouco. Mas a terceira etapa é terrível. Capítulo 14, versículo 19. Em Listra, Paulo foi apedrejado e arrastado para fora e dado como morto. Diz o texto bíblico, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Essas são descrições que vão acompanhando, por isso Paulo faz um resumo, um relato a respeito delas. Parece falar para Timóteo sobre algo que Timóteo já sabe. Veja que não tem explicação no texto. A explicação do texto está no livro de Atos, exatamente porque os historiadores apontam que a conversão de Timóteo, que era de Listra, se deu nesses episódios, que eram recentes para a mente
de Timóteo, mas era para que ele pudesse se lembrar dessas perseguições, dessas lutas, dos problemas que ele enfrentou, mas que ele não desistisse em hipótese alguma, porque, afirmo eu, o campo das lutas é um terreno fértil para as manifestações do poder de Deus. Foi em Listra, sob esse impacto, que houve a conversão de Timóteo pela graça de Deus. Nós não podemos afirmar quais são os meandros daquilo que aconteceu, os detalhes, os bastidores, porque a Bíblia não nos traz isso. Mas ela nos apresenta essa realidade das lutas, dos sofrimentos, e apesar de todas as lutas, o campo das lutas é um terreno fértil para a movimentação e para a manifestação do poder de Deus. Quantas vezes nós já experimentamos isso na nossa vida? Quantas lutas nós já passamos na nossa vida e temos absoluta convicção que ali, naquele momento difícil, complicado, houve manifestação do poder de Deus? Quantas vezes foi o Senhor quem nos resgatou de um momento difícil, sofrido, alegrando, animando, encorajando o coração da gente? Quantas foram as horas de luta em que nós estávamos chorando na presença de Deus e fomos levantados pelo Senhor? Nesses momentos de campo de luta, este é um terreno fértil para as manifestações do poder maravilhoso do nosso Deus. Amém? Ora, todos quantos querem viver piedosamente, versículo 12 e 13, leia comigo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Vamos ler de novo aí. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Se tinha alguém enganado, termina. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É muito interessante quando você vê uma pessoa que enganou sendo enganada. É curioso isso. Você já viu assaltante que foi assaltado? Viu não? Aqui no Rio tem. No Rio tem. Eu já vi várias histórias sobre esse assunto. O cara tinha acabado de roubar um carro. Olha só. Ganhou o carro recente. Ganhou, né? Ganhou o verbo do Rio, tá? Ganhou o carro. Na sequência, perdeu. Aí ele falou, rapaz, eu ganhei agora, sabe? Ganhou, mas perdeu. Enganando e sendo enganado. Esse texto é interessante, meus irmãos, porque ele nos mostra que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. Por isso eu quero deixar para você uma outra lição importante da Bíblia. Combate o bom combate da fé. A piedade e a prática, a piedade é a prática da nossa devoção. A piedade, nesse contexto, é viver o evangelho de verdade. Todos aqueles que viverem o evangelho de verdade serão perseguidos. O cristianismo está sob ataque. Não sei se você já percebeu. Os valores cristãos estão sofrendo tentativas contínuas de serem desconstruídos. O nosso modelo de família, a nossa educação, os nossos compromissos estão sendo questionados, desprezados, ridicularizados e combatidos. Eu não estou fazendo ameaça, não. Estou fazendo uma constatação. Timóteo, diria Paulo, não espere sombra e água fresca. Não espere tranquilidade. Se você é um profissional cristão e quer viver de forma piedosa, se prepare, porque você sofrerá perseguição. Se você é um estudante cristão e quer viver de forma piedosa, se prepare, porque você vai sofrer perseguição. Não é uma ameaça, é uma constatação. Contra essas guerras que se manifestam aqui, a Bíblia tem muitas respostas, mas eu separei só duas, de Paulo para Timóteo, para preparar Timóteo para enfrentar isso tudo. Porque existiam duas questões importantes aqui. A primeira é que havia um problema interno.
A comunidade estava dividida. Falsos ensinos haviam sido levantados no meio da comunidade. Falsos ensinamentos e falsos mestres, que diziam coisas que não estavam de acordo com os ensinamentos de Jesus. E era um problema interno. A outra questão eram os problemas externos. Era a pressão, era a opressão, era a perseguição, para que as pessoas pudessem abrir mão daquilo que é de fato a palavra do Senhor, e estariam saindo do centro da palavra de Deus. 2 textos, de Paulo a Timóteo. O primeiro deles está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Olha aí comigo. Capítulo 6, versículo 12, que dá o título à lição que nós estamos destacando nesse último ponto. Capítulo 6, versículo 12 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Combate o bom combate da fé. Leia comigo, fala de novo. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé. Nós não fomos chamados para destilar nesse mundo. Nós fomos chamados para viver o Evangelho de Jesus. Ninguém disse que ia ser fácil. E se alguém disse errado. Mas ninguém diz que ia ser ruim. Não é fácil, mas é maravilhoso. Não é fácil, mas é extraordinário. Não é fácil, mas eu não troco por nada. Não é fácil, mas como dizia o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Uma vez eu tive um sonho. E no sonho, olha só que doideira. Sonho é um negócio doido, né? Estava tendo um tiroteio no sonho. Não sei de onde veio essa ideia. Tiroteio comendo sonho. E eu escondido. Aí, curioso, aparecia assim, né, no sonho, para ver o que era. A cena seguinte do sonho é o cara que estava atirando, parou na minha frente, com a arma em punho e disse, foi no sonho, tá? Na arma em punho e disse assim, agora é a sua vez. Meus pais me criaram na igreja. E eu tive a minha conversão aos 14 anos. E eu aprendi muitas músicas. E você não sabe, mas de um certo momento para o outro aparecem as músicas na sua mente. Foi o que aconteceu no sonho. O bandido disse, chegou a sua vez, com a arma em punho. Eu olhei para ele corajosamente e disse, o céu é um lindo lugar. Cheio de graça e sem par. Olha bem, meu Jesus, eu falei a frase toda, no sonho. Meu Jesus, vou avistar, o céu é um lindo lugar. Acordei feliz da vida. Primeiro que eu acordei. É ou não é, irmãos? Não é uma benção? Primeiro que eu acordei. Segundo, que eu acordei cantando em paz. Sabe por quê? Porque ainda que seja complicado, ainda que seja sofrido, ainda que seja difícil, quando nós vivemos de forma piedosa pela graça do Senhor, nós temos a certeza da salvação e da vida eterna. Nós não nascemos para esse tempo, meus irmãos. Nós nascemos para morar nas ruas de ouro e no mar de cristal. Mas se tiver um cantinho qualquer, a gente está entrando. Uma vez eu vi uma praça pública, uma mesa posta e um cara com um terreno do céu. Tem gente que gosta disso, mapeou o céu inteiro. Até aí eu achei curioso, gostei de ver. O que eu fiquei impressionado é que estava separado por lotes. É isso mesmo que vem. E ele estava vendendo lote no céu. E pior, tinha gente comprando. Ninguém entra lá por causa do seu investimento financeiro. Nós entramos lá por causa do sangue de Jesus.
É por isso que o desafio para nós é: combate o bom combate da fé. Não vamos desistir de declarar a nossa fé em Jesus Cristo. Não vamos nos intimidar com isso. Não vamos ficar brigando com ninguém. Coisa besta ficar brigando com todo mundo. Eu brigo mesmo. Não. Viva a sua fé. Declare a sua fé. Não se omita, não se esconda, não fique intimidado, não começa a falar fino. Irmãos, o segundo texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Leia comigo. 2 Timóteo 1,7. São 2 textos de Paulo a Timóteo, tá bom? É para a gente lembrar desse impacto da palavra de Jesus na vida de Paulo e da palavra de Paulo na vida de Timóteo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler de novo, irmãos? Vamos falar? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa frase é maravilhosa, porque tem poder, tem amor e moderação, elas estão juntas. Mas ela é precedida por Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós temos que ter mais coragem para falar. Nós temos que ter intrepidez que só vem por causa do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Nós temos que ter autoridade para chegar e compartilhar a palavra do Senhor com todas as pessoas. Não podemos nos calar, sabe por quê? Porque tem gente desesperada esperando uma palavra sua para ser abençoado, para ter a sua vida mudada, transformada pelo poder de Deus. Não se silencie. Combate o bom combate da fé. Não vai ser fácil. Cada vez mais difícil. Porque o amor de muitos vai se esfriando, é o que a Bíblia diz. Vai melhorar. Não sei. Não é isso que a Bíblia diz. Mas não custa ter esperança. Combate o bom combate da fé. Quero orar com você e lembrar o seguinte: conheça melhor a quem você segue. Não perca tempo seguindo a quem não segue a Jesus. Tenha cuidado para que essas impressões não venham sobre a sua vida. A nossa influência cristã sobre alguém será equivalente à de Cristo em nós. Tem gente precisando ouvir. Quanto mais perto de Cristo você estiver, quem estiver perto de você estará mais perto de Cristo. O campo das lutas é um terreno fértil para as manifestações do poder de Deus. Os milagres acontecem no campo de lutas. Então se prepare, porque nesse campo de lutas que nós estamos entrando, nós vamos viver muitos milagres. Amém, meus irmãos? Combate o bom combate da fé. Não vai ser fácil. Ninguém disse que seria fácil. Mas eu quero lembrar que você não está sozinho. Você não está sozinha. Primeiro, Deus está conosco. Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos deixa. Segundo, nós somos uma família da fé. E família da fé se apoia. Família da fé estende a mão. Família da fé abraça. Família da fé intercede, clama. E nós não vamos parar, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Eu quero convidar você que quer colocar a sua vida mais uma vez diante de Deus. Hoje, de forma especial, a respeito daquilo que tem sido compartilhado, quer assumir esse compromisso com o Senhor. Eu vou para frente. Eu vou para frente. É isso que eu quero. Deus está falando comigo. É isso que vai ser. Vem tomar uma posição com Jesus. Eu quero orar com você. Também quero orar com aquele que quer apresentar a sua súplica diante de Deus. Também a sua gratidão ao Senhor. Se é o seu caso, enquanto estivermos cantando, pode vir aqui à frente, que nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
Deus e Pai, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nos teus braços nós descansamos, ó Deus Altíssimo. Gracioso é o Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Senhor, nós queremos conhecer o Senhor de perto. Nós queremos conhecer o Senhor de perto. Senhor Jesus, obrigado por ter deixado a sua glória para conhecer a gente de perto, para sentir a nossa dor de perto, para sofrer os nossos sofrimentos de perto. Obrigado porque não ficou de longe, mas de perto. Permitiu ser tocado por gente como a gente, manifestou o seu poder, a cura, o milagre, a graça da salvação e da vida eterna, para aqueles que não mereciam, como nós não merecemos, mas pela graça do Senhor, o Senhor os alcançou no passado e tem nos alcançado hoje. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Deus querido, obrigado por nos influenciar, obrigado por nos ensinar a partir de gente como Paulo, de gente como Timóteo, de gente como as pessoas valiosas e importantes para a nossa vida espiritual, de gente que perseverou ao longo dos anos, debaixo de pressão, de opressão, de perseguição, e não abriu mão do Evangelho. Gente que foi discriminada, gente que foi jogada para escanteio, mas não abriu mão da sua fé. Gente que enfrentou a morte sem arredar o seu pé, sem negar a Jesus, sem abrir mão da sua fé, da sua confiança no Senhor. Gente que morreu aqui, mas está vivo eternamente. Deus querido, eu quero agradecer porque essas pessoas nos inspiram, elas nos impactam, elas fortalecem a nossa caminhada, e nós podemos nos lembrar de histórias bíblicas, de pessoas que amaram o Senhor e não abriram mão da sua vida. Deus querido, louvado seja o nome do Senhor, pela vida de Estevão, morto, apedrejado, mas não negou a sua fé. Obrigado a Deus pela vida de Tiago, morto ao fio da espada e não negou a sua fé. Obrigado a Deus por tantos outros que ao longo da história bíblica e dos nossos dias foram mortos, assassinados, mas não abriram mão da sua fé. Pai, obrigado por esses modelos, por esses exemplos que nos ajudam a prosseguir a caminhada e a não desistir em nome de Jesus. Pai, obrigado por inserir no coração da gente a certeza de que nós não viemos aqui para brincar, estamos aqui para combater o bom combate da fé, e ainda que para aqueles que querem viver de forma piedosa vem a perseguição. Maior é a alegria da devoção, da intimidade, da vida devocional, do relacionamento com o Senhor. Maior, mais importante que qualquer tipo de não, que qualquer tipo de olhar, qualquer tipo de afastamento, ainda que as pessoas nos ridicularizem, ainda que nos tratem mal, nós sabemos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabemos que não há alegria maior de ser aceito, acolhido, abraçado pelo Senhor.
E é assim que nós queremos viver a nossa vida, com alegria, com dignidade, com os fundamentos da sua palavra, com os valores cristãos para a vida pessoal, para o trabalho, para a família, para os nossos estudos. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção poderosa repouse sobre cada um de nós, porque nós fomos chamados para sermos influenciadores, para abençoar a vida das pessoas, aonde as pessoas estiverem. Não haverá dos nossos lábios silêncio, não haverá omissão, não vamos nos esquivar da nossa missão, a cumpriremos o melhor possível para a glória do teu santo nome. E eu quero agradecer ao Senhor pela intrepidez, pela ousadia, fruto da ação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, assim como agradeço pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Agradeço pela paz do Senhor, que excede a todo entendimento. E eu quero orar, Senhor Deus, pedindo que o teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de todos aqueles que têm se posicionado de forma contrária, para que haja conversão, transformação, mudança, avivamento neste país, ó Deus. Deus querido e amado, enche a nossa vida, cuida da gente. Nós oramos pelos enfermos e clamamos pela bênção da cura em nome de Jesus. Clamamos por consolo aos corações enlutados. Clamamos, ó Deus, por direção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, nas decisões, nos nossos posicionamentos, nas provas. Oramos pelos nossos filhos que estão prestando o Enem. Oramos, ó Deus, oramos e apresentamos todos os nossos pedidos diante do Senhor. Agradecemos pelos aniversários de vida, de casamento, pelas promoções, pelas bênçãos recebidas na nossa vida. E como temos aprendido, Senhor, nós oramos pedindo, e quando pedimos, agradecemos. Se o Senhor quiser, nós receberemos essa bênção. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência, e se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso nós declaramos mais uma vez o nosso amor, a nossa devoção, a nossa entrega, e Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, em nome de quem nós oramos. Amém. Amém, Jesus.